meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago novidades, porque a partir de hoje nós vamos começar a trabalhar com a nossa aula de PLCC, que é Projeto de Leitura e Construção do Conhecimento. É a construção do conhecimento através da leitura. Lembra que nós já estávamos fazendo essas aulas, lendo vários livrinhos individualmente, em grupo, em dupla, e você já estava identificando o título, o autor, o ilustrador, lendo as historinhas, não foi isso? Então nós vamos a partir de hoje dar continuidade aos assuntos referentes a essa matéria daqui, tudo bem? A esse projeto. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre o hábito de ler. Nós que falamos bastante sobre os hábitos, sobre os bons hábitos. Então, o hábito de ler, ele só traz benefícios para a gente. Com certeza vocês já devem ter escutado vários tipos de frases, várias pessoas falando que a leitura abre o mundo, a leitura nos faz viajar, a leitura abre portas. São todas frases, são todas maneiras de falar para dizer o quanto a leitura ela é importante para todos nós. A partir do momento que nós aprendemos a ler, abre-se um conhecimento para a gente e a gente tem muitas mais oportunidades a partir do conhecimento da leitura. Então, eu separei para a gente hoje ver um pouquinho sobre os benefícios dessa leitura. Existem vários benefícios, mas aqui eu coloquei 5 benefícios da leitura para a nossa vida, tá bom? Então, fiquem bem atentos que nós vamos aprender um pouquinho sobre cada um desse benefício. O benefício número 1 diz aqui: aumenta o seu conhecimento. Com certeza, quanto mais lemos, mais coisas nós aprendemos. Isso pode ser os livros didáticos, os assuntos que nós aprendemos na escola. O livro didático são aqueles livros que nós fazemos atividades na escola. Também tem os livros paradidáticos, que são livros de historinhas. Nós aprendemos através da leitura, pode ser de uma revista, de um jornal, pode ser de um dicionário. A leitura proporciona o conhecimento. Quanto mais a gente lê, mais ficamos mais sabidos, não é isso? Ficamos mais inteligentes, conhecemos mais coisas. O benefício número 2 que a leitura traz para a gente, diz aqui: melhora a comunicação. Se eu leio e tenho mais conhecimento, então eu consigo me comunicar melhor. Tanto no meu vocabulário, que são as palavras que eu vou falar, palavras que eu vou aprender, palavras diferentes. Pode ser também as palavras escritas também. E também pode ser através das conversas. Quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu tenho a capacidade de me comunicar com as pessoas, de puxar assunto para as pessoas, de poder conversar sobre vários assuntos diferentes. A leitura proporciona isso, é uma comunicação melhor entre nós. Outra coisa, a comunicação também é escrita. Quem lê mais, escreve melhor, porque a pessoa visualiza várias palavras. E às vezes a gente fica na dúvida, que letra mesmo é essa palavra? Mas aí a gente lembra que já viu essa palavra escrita em alguma coisa que leu, porque ficam armazenadas muitas coisas aqui na nossa memória, e aí a gente tira a dúvida através do: não, eu já vi essa palavra, eu já li essa palavra, ela se escreve com S ou Z, por exemplo. Outra coisa, o número 3, o benefício número 3. A leitura solta a imaginação e estimula a criatividade. Essa eu gosto muito. A leitura, como eu tinha falado aquela frase, proporciona que a gente fique mais criativo, que a gente tenha imaginação muito maior. Por exemplo, quantos de nós aqui estávamos lendo bem aprofundados na leitura e de repente alguém fica falando perto da gente e a gente nem consegue ouvir porque a gente está tão inteiro ali fazendo parte daquela leitura que nem escuta quem está falando com a gente.
a gente se aprofunda, a gente se concentra, a gente deixa inclusive a nossa imaginação fluir, a gente imagina como são os personagens, imagina como é que aquela história está acontecendo, e aí a gente fica até mais criativo. Quantas vezes a gente escuta uma história e a gente consegue fazer um desenho sobre aquela história que leu ou que escutou alguém lendo? Isso é a imaginação que está sendo despertada através da leitura. E quanto mais imaginação é despertada através da leitura, mais criatividade nós temos. Ótimo, a leitura só traz benefícios, não é? Que o número 4 é melhora a capacidade de memorização. A memorização é uma coisa fundamental para estimular a nossa inteligência. A memorização faz parte do nosso aprendizado. A gente precisa lembrar para poder a gente pôr em prática. Por isso que a gente exercita tanto os assuntos que a gente vai aprendendo. Quanto mais exercita, quanto mais lê, quanto mais escreve, mais a gente vai memorizando, não é decorando. A memorização também faz parte de aprender, de você realmente entender. E a leitura proporciona isso. Quanto mais a gente lê, mais a gente estimula o nosso cérebro a ele trabalhar mais. E isso faz com que a nossa memória fique mais ativa. E o quinto benefício que eu trouxe hoje para falar com vocês, por exemplo, é o 5, é a ajuda na concentração. Quanto mais eu leio, quanto mais eu organizo o meu tempo para fazer essa leitura, eu vou conseguir me concentrar melhor. As pessoas que leem mais, que tira pelo menos 15 minutos por dia para fazer uma leitura, ela vai ter esses 5 benefícios que eu acabei de falar. Ela vai se concentrar melhor. Inclusive na sala de aula, por exemplo, quando ela para estudar, ela consegue ficar ali concentrada porque está exercitando se concentrar. A leitura proporciona isso. E falando ainda de memorização, um exemplo é meu. Quando eu estava justamente pesquisando e organizando as coisas para conversar com você hoje em relação ao benefício da leitura, quando eu fiz a leitura dos assuntos, eu li, não li por ler, eu li procurando entender o que eu estava lendo. E aí foi rapidinho eu consegui memorizar, não foi decorar. Eu memorizei porque eu entendi o que eu estava lendo e aí eu consigo falar com vocês tudo aquilo que eu estava lendo, compreendendo, pesquisando. Por quê? Porque é o hábito de ler que faz isso com a gente, estimula a nossa memorização, a nossa concentração, a nossa capacidade de ir adquirindo conhecimento e faz com que a gente se comunique melhor. E, inclusive, como eu falei, estimula a criatividade, estimula a nossa imaginação. Então, gente, a leitura, ela só traz benefícios para a gente. Então, por falar em leitura, eu tenho hoje uma coisa diferente para fazer com vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas isso vai ficar para a parte número 2 do nosso vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura também, mas é uma coisa um pouquinho diferente. Então, até a segunda parte.